E como é que dos mesmos pais, com a mesma casa e com a mesma cultura, como é que são tão diferentes uns dos outros? Aí é que está a individualidade de cada pessoa. Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. Hoje o meu convidado é o maior contador de histórias que eu conheço e uma das razões de eu ter nascido. Hoje dou as boas-vindas ao meu pai, João Pinto Ribeiro. Pai, bem-vindo. Aqui obrigada por ter aceito este desafio. E aqui nós falamos sobre os chapéus da vida. Portanto, eu gostava primeiramente de perguntar-lhe sobre o chapéu da profissão. Sobre o que é que o pai faz, contar-nos um bocadinho aqui da sua história. Que eu já estou careca de saber. Não, mas eu primeiro comecei uma vida profissional ligada ao meu pai, ao escritório de exportação de cerâmica. Nós tínhamos cerca de 90% da exportação a nível nacional. E trabalhei com o pai na fábrica, na Secla, que era a fábrica que ele tinha fundado em 1945, 46, depois da guerra. Foi um período muito interessante, porque tinha possibilidades de viajar pelo mundo inteiro e, sobretudo, tivemos negócios e trabalhos em grandes metrópoles, Londres, Nova Iorque, menos Paris, mas às vezes também em Paris. Mas onde eu tive assim, as experiências mais interessantes foi em Inglaterra e nos Estados Unidos. Fazíamos a feira da Atlantic City, nós éramos os agentes das maiores empresas importadoras de giftware e de decorative ware, cerâmica, de uma forma geral. Chegámos a ter 860 operários e a produção, para alguns clientes, é na hora de 1 milhão, 1,5 milhão de peças, que é uma produção muito complexa. E nós conseguimos manter a qualidade, as decorações. Chegámos a ter, por exemplo, para a Interflora, que era a maior associação do mundo, eram 18.500 associados no mundo inteiro. A Interflora, na América era o FTD, Trans World Delivery, Flower Trans World Delivery, que é uma coisa muito gira, porque a pessoa pode pegar no telefone, ligar para a Interflora e eles entregam um ramo de flores no dia dos anos da mãe na Austrália, na Nova Zelândia ou no Alasca. É uma associação incrível. E nós fazíamos os containers em cerâmica para as flores. E havia containers desses, vasos e etc., que tinham 5 a 6 decorações e tínhamos 400 mulheres a pintar. Foi uma coisa inacreditável. Mas foram períodos muito interessantes. E acha que esses períodos é que o levaram a fazer o que o pai faz hoje? Conte lá um bocadinho sobre o que faz hoje em dia. Eu hoje em dia também passei por uma fase de antiquário e hoje em dia sou leiloeiro. Embora a minha, digamos, meu espírito, a minha alma, como quiser chamar, e aquilo que eu gosto é mesmo sentir-me antiquário, não me sentir leiloeiro. Embora sejam situações também interessantes na profissão de leiloeiro. Aquilo que aconteceu foi que eu, desde pequeno, mas quando digo pequeno é desde 7, 8 anos, comecei logo a interessar-me por coisas antigas. No outro dia o pai mostrou-me uma fotografia do quarto do pai quando era mais novo. Ah, sim. Conte lá o que é que fazia as coleções. Porque é giro perceber que desde muito novo tinha essa paixão, não é? Que já estava dentro do pai. Eu mesmo sem ter dinheiro ia sempre comprando coisas. Uma chave velha, sei lá, um freio. Eu gostava de coisas relacionadas com cavalos e mais tarde vinha a produzir cavalos lusitanos. Mas eu era capaz de não gastar a semanada para comer gelados ou outras coisas que os meus amigos e os meus irmãos gastavam para ir comprar uma coisa num ferro velho, ou um azulejo antigo, enfim. E depois chegava a casa, esburacava as paredes todas, pendurava tudo nas paredes. Algumas coisas davam-me e, portanto, logo de início houve um grande interesse. E a troca? Eu lembro perfeitamente, quando tinha 12 anos, numa visita ao campo, não era uma visita de estudo, porque não era mais um passeio de estudo, encontrei um tronco petrificado, que era uma coisa rara, era um tronco grande, com 60 ou 70 centímetros, e eu imediatamente identifiquei que era um tronco.
não sabia bem o que era um tronco petrificado. Fui chamar o padre Renato, que era o professor de português, mas era o que tinha orientado aquela no Colégio Ramalho Ortigão das Caldas Rainhas, e chamei-o. Padre Renato, venha aqui ver que eu achei uma coisa muito interessante. Ele não queria acreditar, porque era raríssimo. Além de ser grande, era muito bonito, e então foi um problema para carregarmos aquilo para o colégio e depois ficou exposto no colégio. Sabes, eu logo desde miúdo que tive interesse por isto. Aqui devia ter para aí 13 anos, ou 14, 13 anos talvez. E negociava depois as peças? Não, Como é que nunca fazia? foi de negociar, era mais de trocar, oferecer. E então, ao ter este gosto, não deixei de fazer tudo o que os outros miúdos faziam, andar de bicicleta, brincar aos cowboys, brincar com carrinhos, nunca fui tipo um menino betinho, não, antes do contrário, era muito irrequieto e, sobretudo, fiz imensas asneiras, parti não sei quantas vezes a cabeça, costumo. E depois, quando fui trabalhar com o pai, já tinha uma certa bagagem, digamos, cultural, na medida em que, além do que estudei, na nossa casa havia uma grande preocupação em falar sobre coisas da cultura. E hoje em dia faz-me um bocado de pena, porque a maior parte das pessoas, quando chegam a casa, em vez de falarem com os filhos estão muito empenhados na parte informática, nos telemóveis, nos computadores, e não falam. E eu lembro que o meu pai e a minha mãe também eram pessoas que gostavam de partilhar connosco histórias de família. Lá na fábrica havia um ateliê de artistas, foi fundado ali mais ou menos nos anos 50, eu nasci em 52, mas depois, durante todos os anos 50, à medida que eu fui crescendo, fui convivendo com os artistas. Eu, de facto, tive sempre muito jeito com pessoas. Meu pai entregava muitas vezes a parte de direção, digamos, de pessoal, porque era muito easygoing com as pessoas, facilmente criava empatia e simpatia por parte dos empregados com que eu trabalhei. Chegámos a ter várias fábricas e, sobre as minhas ordens, às vezes chegámos a ter cerca de 2.000 pessoas, era muita gente. E, portanto, aí foi uma componente humana muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, tinha a massificação das peças. Ora, eu gostava da peça única e tinha que trabalhar em 2 milhões de peças. E um dia cheguei ao pé do meu pai e disse: pai, sabe uma coisa? Eu acho que quer ser antiquário. Ele ficou assim. Mas já triste, porque ele adorava trabalhar comigo. Nós tínhamos ali uma empatia grande, uma simbiose, e apoiávamos mutuamente. E quando eu lhe disse que preferia a peça única e a antiguidade ao milhão de peças, que são diametralmente opostas, ele, por um lado, percebeu. E a influência de eu gostar de antiguidades vem um bocadinho por tal quinta de família, a quinta de Espanhol, da família Prestrelo, e também pela minha avó paterna, que era uma colecionadora de antiguidades. Tinha coisas lindas, todas selecionadas de bom gosto, que não partilhava muito comigo, mas que, ao entrar em casa dela, ficava fascinado. Ela lá ia explicando uma coisa à outra, mas tenho pena que ela não me tenha ensinado. Mas como ela ensinou, eu era desenrascado, aprendi eu. E depois, portanto, aí, quando vem a opção de ser antiquário, o pai teve a amabilidade, digamos, e a bondade de me deixar fazer um part-time no escritório, quer dizer, não me fechou as portas, fiz um part-time e agora eu trabalhava de manhã ou de tarde, mas ia começando a fazer os negócios de antiguidades. E depois aí é um mundo incrível. Eu estou a falar primeiro 20 anos antes de fazer a leiloeira. Portanto, repare, eu comecei muito novo, porque eu casei com 27, os 2 primeiros filhos nasceram logo um ano depois e 2 anos depois. Portanto, eu, a partir dos 30 anos, já estava a funcionar mesmo como antiquário. E aos 36 montei o Palácio do Correio Velho. E o que é o Palácio do Correio Velho, pai? Porquê é que se chama Palácio do Correio Velho? Porque é um palácio que havia ali na Calçada do Combro. Eu tinha um antiquário no Bairro Alto, que era uma zona que estava em grande desenvolvimento, com grandes designers, cabeleireiros que abriam, restaurantes, bares, etc. Ainda muito no início.
dos quais havia uma outra pessoa com uma grande dinâmica, que era o Manel Reis, por exemplo, e eu fui para ali com o meu antiquário e também era um polo de interesse que atraía pessoas. Era uma lojinha pequenina, mas não cabia lá nada dentro, então eu tive que arranjar um armazém. Quando consegui arranjar este armazém no Palácio do Correio Velho, que eu nem sabia que se chamava Palácio do Correio Velho, e eu disse que bom, vou fazer aqui uma leiloeira. E perguntei na zona como é que se chamava o Correio Velho. E era o Palácio dos Condes de Castro Marim. Mas no bairro Alto chamava-se o Palácio do Correio Velho, porque houve uma dependência dos Correios ali a trabalhar, e vou ali ao Correio Velho, vou ao Correio Velho. E eu achei interessante. Eu sempre aprendi que nas herdades, no campo e nas propriedades não se mudam os nomes. Há quem diga no Alentejo, quando a pessoa muda o nome de uma herdade, que dá azar. A minha, por exemplo, chamava-se Almeida Velha, ficou Almeida Velha. Ali era Palácio do Correio Velho, Palácio do Correio Velho. E eu era novo, Sim. mas tinha coisas velhas. As antiguidades. Estava a ver, tinha tudo a ver uma coisa com a outra. Acontece que aí foi um grande desafio. Eu fui aprender em Londres a fazer o pregão, a fazer de leiloeiro. E a perceber como é que se fazia o paste-up de um catálogo, como é que as coisas... Estávamos a zero. Eu percebi que o grande desafio era modernizar uma leiloeira, porque eu conhecia as outras leiloeiras e as pessoas chegavam lá, as faturas eram escritas à mão, os recibos eram passados à mão, era tudo à mão. E como é que era possível, com o tipo de movimento que eu pretendia ter, não ser uma coisa já informatizada? E, portanto, foi aí que foi o grande desafio. Fizemos o primeiro programa de computadores para leilões em Portugal. Hoje em dia, como é que é? Porque, pelo que eu sei, estamos a ver aqui, cresceu e nasceu neste ambiente de ter o próprio negócio, de levar as coisas para a frente. Como é que é ter um negócio já muito uma casa, digamos, muito conceituada dentro das antiguidades e dos leilões? E o que é o futuro disto, não é? Olha, eu tenho sempre estado um bocadinho à frente. Sempre que alguém mais novo, neste caso até o Sebastião, que é seu irmão e é um dos administradores da empresa, me propõe qualquer coisa de inovação, eu sou o primeiro a ver logo, não é preciso que me digam muito. Sou o primeiro a dizer que sim, portanto não sou nada retrógrado. Sempre quis fazer coisas novas e mudar as coisas que era preciso para modernizar o nosso negócio e fazer apostas, porque o meu primeiro catálogo foi feito com os tipos de impressão e eu disse, mas são milhares de letras e tantas páginas e eles metiam letra a letra. Depois passámos para streaming, que eram máquinas do tamanho desta sala, para se fazer as impressões. E passado um tempo eu estou a fazer com o meu telemóvel, praticamente, faço tudo, envio e-mails, faço fotografias, faço os crops, digo aos meus empregados como é que quer. E, portanto, esta evolução é extraordinária, porque eu aprendi também com o pai desde pequeno, num ateliê de fotografia, que eram os dois grandes hobbies dele, era a fotografia e a pesca. Eu nunca soube empatar anzóis e achava um bocadinho que era dar banho à minhoca, mas apanhávamos peixes ótimos. Portanto, nunca fui tanto de pescar, fui mais ligado para o campo, mais caça, talvez. Diga-me uma coisa, sei que é muito ligado, como está a dizer, à natureza e que é um bom vivante também em termos culinários, não só conhece, quer dizer, aproveita muito o comer também, não é? Sim. O ato da refeição. Sim, eu estou com este também. Está ótimo. Mas também tem um grande gosto em cozinhar e em receber as pessoas. Como é que se sente isso? Há uma coisa que eu sempre me lembro desde pequeno, é uma grande curiosidade pelas coisas. Eu não passo por nada, e às vezes até é cansativo viver desta forma, sem estar a olhar para a coisa e tentar perceber o que é aquela coisa. E, portanto, quando estou no campo, interessa-me saber o nome de uma planta, o nome de uma flor, se ela vai florir em janeiro, ou se é uma zona tropical, qual é a diferença em umidades, em termos de calor, as latitudes. Eu sempre fui.
E, aliás, era uma das coisas que eu acho que tenho pena de não viver pelo menos um ano, um tempo, num país tropical. É uma coisa que era um grande desafio para mim. E então essa curiosidade pelas ervas, pelas plantas, pela mineralogia, pelos animais, não é só dentro pequeno, olha, uma vaca, um memé, não sei. Não. Eu quero saber se é da família dos ungulados, se é um... Está na natureza do pai interessar-se pelas coisas. Interessei-me sempre muito. E, aliás, eu não era bom em matemática, nem nada que fosse complicado de números, e depois tudo o que fosse geografia, ciências, adorava, e história, sobretudo. E, portanto, isso fez parte da minha formação. A parte de culinária que está a falar é muito engraçado, porque do lado da família da minha bisavó, que era uma família Salema Pinto da França, Gamalop Salema Pinto da França, havia uma tradição de cozinhados e de receitas familiares, e normalmente as senhoras eram muito prendadas. E aquilo que não escapou à regra foi a minha mãe ser boa cozinheira. E ela, aos 7 anos de idade, trazia-nos para a cozinha, começou a trazer-nos para a cozinha e a dar lições de culinária. Não só uma coisa que foi muito interessante, começou por ensinar as precauções que tem que se ter com fogão, com panelas e tachos quentes e água quente para evitar as queimaduras, mas depois a descobrir os temperos, ensinar que não se cozinha com muitos temperos, é preciso saber quais é que se devem usar, dosear, e depois daí a criatividade e a tradição e passar receitas. Nunca fui de ter receitas secretas, eu faço e ensino a fazer o que sei. E depois também a parte criativa. Eu penso assim, se eu tenho este ingrediente, tenho um bom azeite, o que é que eu posso mudar? E depois, quando se viaja, também ir aprendendo. Pois, eu vou contar aqui a quem nos está a ouvir e a ver que eu tinha uma coisa que chegava à casa e às vezes tarde o pai estava acordado e íamos fazer a mesma tosta mista. E a tosta mista do meu pai, ao sanduíche, mas a do meu pai sabia com os mesmos ingredientes sempre melhor que a minha. E eu ficava assim mesmo, realmente é um toque, também é preciso ter um bocadinho esse dom. E eu tive consigo essa sorte. explicar. Isso é verdade. A Ana chegava, não sei, às 2 da manhã, uma coisa assim, eu estava acordado, eu acordava, vamos fazer. Não tinha que ser uma tosta, que eu não era muito tosta. Não é tosta, é uma era mais de sanduíche. sanduíche. Ora bem, o que é importante? Eu ia para a tosta e pai, não, uma sanduíche. O que é importante? O que é importante? O pão. Se o pão precisava de ser torrado ou aquecido, não se pode deixar perder a umidade, portanto ele não pode torrar demais. Se a pessoa passar daquele ponto, já não vai saber ao mesmo. Depois a manteiga, que deve ser posta numa sanduíche dessas com o pão ligeiramente torrado ou aquecido, tem que ser manteiga fria, cortada com a faca, para haver um contraste de temperaturas. Depois a quantidade e a finura com que se corta a carne assada, um bocadinho, tudo macio. O coração da alface em vez da folha da alface e a quantidade de mostarda daquilo. E eu, de facto, comprovei isso. Ela fazia uma sanduíche, eu provava a dela e depois provava a minha, e eram variavelmente diferentes, sendo que a minha era melhor. É assim, eu estou sempre a aprender. Eu, pai, ouvi dizer que aqui o casamento com a nossa querida mãe começou com um beijo roubado. Conte lá aqui essa história. Esse lado mais extrovertido. Isso foi engraçado, porque eu, de facto, nunca tive jeito para matemática. Não sei porquê. Eu, hoje em dia, tenho uma empresa que fatura uns milhões e não me faz complicação entender toda a contabilidade, nem como é que a coisa funciona. Sei vender milhões, sei avaliar desde a peça de €1 à peça de 1 milhão. Mas não tinha jeito, nem tenho jeito para matemática. E então, como não se podia passar chumbado a matemática, eu fui pedir a alguém que me ajudasse. E há um amigo meu que me apresenta à mãe, eu tinha 14 anos, ela tinha 15, eu precisava desesperadamente de passar no exame e ela era de 20 valores a matemática, eu nem sei como é que é. Eu um dia tive um medíocre e disse ao meu pai, tive um medíocre. Porquê? Porque não era o mau. E ele ficou assim a olhar para mim, mas isso é péssimo. Não, pai, só tenho maus.
O máximo Agora era é positivo 4. de olhar para a vida. Bom, e então a mãe foi-me dar explicações e ela era muito bonita, com os olhos azuis lindos, um cabelo louro, não sei o quê. Eu estava a olhar para ali, para os números, era uma chatice. Ela insistia com uma coisa que eu odiava e um dia, não sei porquê, ela estava distraída, eu forrei-lhe um beijo na boca, ela veio um chapadão e disse, estúpido, não sei o quê. Foi-se embora, assim, agora é que eu arranjei bonita que vou chumbar a matemática, pelo menos ainda aprendi alguma coisa. Depois lá fui, lembro, com 14 anos, pus uma gravatinha e lá fui de casaco. Olha, venho cá pedir desculpa. Pronto, desculpou. E depois, nos outros beijos já não se importou muito. Exatamente. E o pai tem quantos filhos? 4. Tenho 3 raparigas, não é? E o Sebastião, só um rapaz. E a mais nova deu-lhe muito trabalho? Assim, é A filha mais nova sou eu, para quem nos está a ouvir e a ver. É curioso porque eu já tinha analisado isso não só na minha família, como em outras famílias que eu considero quase como uma segunda família. Um caso de uns amigos muito próximos que eram 9 irmãos. E como é que dos mesmos pais, com a mesma casa e com a mesma cultura, como é que são tão diferentes uns dos outros? Aí é que está a individualidade de cada pessoa. Mas em relação à sua resposta, sim, eu tive primeiro o Sebastião, a Joana e o Sebastião, depois 5 anos depois a Francisca e depois 5 anos depois a Ana. E dá uma diferença de 11 anos para os mais velhos. E, portanto, nessa evolução, eu nos primeiros estive muito presente, tive que estar muito a ajudar em todos os aspectos da evolução das crianças, consigo menos. Por outro lado, a minha tinha que se defender dos mais velhos e normalmente os irmãos mais novos são aqueles que são os sobreviventes. E logo de pequena demonstrou, de facto, o seu caráter e quando era preciso enfrentá-los, enfrentava. Eu também fui o terceiro de 3 irmãos, de 4 irmãos, e também tive a vida às vezes um bocadinho complicada, por ser mais novo. E qual é que acha que os filhos do pai são... Qual é o mais parecido com o pai? Qual de nós é o mais parecido com o pai? Eu acho que são um bocado diferentes É uma pergunta que não é fácil de responder, porque acho que são todas pessoas com gosto em trabalhar, são pessoas sérias, frontais, amigos do seu amigo, são bons filhos e que nos seus percursos profissionais têm feito um esforço para arranjar também um lugar ao sol, como se costuma dizer. Não foram muito bons estudantes, mas aí também tem a quem sair. Eu não fui muito bom estudante. Não saímos à mãe. Só que eu nunca parei de estudar, porque eu tenho o curso da vida. O que eu sei, o que eu aprendi de coisas que me interessava, não se aprende nas universidades. Aprende a sair aos livros, Claro. aprende a sair às Com a coleções. vida. E esse chapéu, fale-me só um bocadinho deste chapéu que o pai trouxe. Descreva-o, se puder, para as pessoas que também estão a ouvir-nos, que é uma boina de campo, Isto é um... castanha. Isto é um chapéu, nós chamamos um boné. Um boné de campo e é um resguardo. A pessoa quando anda no campo pode bater num galho de uma árvore, pode ter frio e, portanto, e o sol é uma proteção. E esta pala exatamente impede que os raios de sol incomodem nos olhos. Aliás, as abas são feitas para isso. E O que esse chapéu representa para o pai? São os meus dias de campo, os meus dias de lazer. E eu tive tanto. Esta sua entrevista é curiosa, mas o que é que eu fazia? Ficava aqui 24 horas a contar histórias. Por isso é que estou a fazer algumas perguntas. Por isso é que eu contei aqui a toda a gente que o maior contador de histórias que eu conheço não veio ao caso. É porque no campo eu acho que
o chapéu é bastante importante, sobretudo para a proteção do sol. Mas representa, na verdade, a ligação do pai com a natureza e as memórias que criou. Se o pai tivesse um chapéu que pudesse fazê-lo recuar para algum momento na sua vida, onde é que o pai gostaria, o que é que o pai gostaria de voltar a reviver? Bom, sem dúvida, a parte toda de criar a família e do nascimento dos filhos foi uma diferença muito grande na minha vida e, portanto, essa talvez seja a mais marcante. Porque foi tão rica, a minha vida é tão rica em tantas coisas, mas só fazia sentido depois na criação dessa família. E, portanto, seria isso que eu... E já que está a falar da família, se o pai pudesse, o que é que, de tudo o que o pai nos ensinou ao longo da vida, o que é que o pai gostava que nós passássemos aos nossos filhos? Bom, a educaçãozinha, como eu costumo dizer, a educação é muito importante. E essa determina a pessoa que consiga, em todos os meios sociais, manter ética, educação e saber estar. Não estou a falar dos modos, embora os modos também sejam importantes. Eu desde pequeno usava uma frase que já me dizia ao meu pai e a minha mãe, que era a educação das pessoas vê-se à mesa e ao jogo. E eu achava horrível os miúdos estarem a jogar, em vez de estarem divertidos, estarem a lutar uns com os outros e bater, isto é meu, tiraste uma carta. Não. Isto aconteceu Cada tantas está a vezes. jogar para se divertir. E à mesa tem que estar bem, a saborear e a partilhar. Portanto, a ética, que acho muito importante, a pessoa tem que ter ética e passar a tradição e a cultura. E só aqui relembrar que o pai ensinou-nos que somos descendentes do Vasco da Gama, portanto, isto, acha que essa veia descobridor ainda hoje nos afeta? Ou seja, trazemos essa herança? Influencia? Não, a mim influenciou muito sermos da família de descobridores, vimos de cartógrafos italianos e termos uma história que remonta ao século XIV, ao século XVI. Enfim, isso para mim foi muito importante, porque eu me interesso por essa parte histórica. E, de facto, a história do nosso país está ligada a todo esse período épico em que nós fomos praticamente a maior potência mundial, em termos de estratégicos, em termos de financeiros também. A nossa posição em relação à Europa no século XVI é impressionante. E depois, claro que foi perdendo, e hoje em dia custa-me imenso ver pessoas a querer denegrir o passado, porque cada coisa na sua época. Se este chapéu pudesse levá-lo para um futuro, o João Pinto Ribeiro do futuro, quem é que seria, como é que se veria? Eu gostava de manter a lucidez e depois gostava e gosto, mas gostaria de continuar a ensinar as pessoas à minha volta. Eu sempre ensinei, sempre formei pessoas, né? Sobretudo no trabalho, além da família, no trabalho. Estou sempre a explicar como é que se ilumina uma peça, como é que se deve descrever e ensinar aquilo que eu aprendi. E depois, no fundo, conseguir morrer com dignidade, confortavelmente. Foi por isso que lutei toda a vida. Nunca consegui ter tudo e nunca consegui ser rico. Mas também não precisei, porque foi sempre vivendo bem e consigo, com certeza, chegar ao meu final com dignidade e com respeito pelas tradições. E dar a continuidade aos meus filhos. E o que é que move a alma do pai? Eu gosto, de facto, de ajudar as outras pessoas. Não tem que ser necessariamente uma ajuda pecuniária. Toma lá dinheiro, resolver o problema de uma aflição. Eu acho mais ajudar os outros a terem uma enxada ou a terem uma solução para o problema e apoiarem-se em alguma coisa que eu possa ajudar. Isso é o que eu faço. E eu faço um trabalho muito grande. As pessoas talvez não percebam a dimensão como eu mexo com o património das famílias, com as heranças, sobretudo,
90% do meu trabalho é estar com a família num período difícil em que morreu o avô, o pai ou a mãe, portanto é uma herança, e aí há uma carga psicológica enorme. Como é que se ajuda as pessoas, como é que se valoriza o património, porque em cada família só acontece praticamente uma vez. E eu, nessa altura, estou ao lado das pessoas e sinto que o meu papel é muito importante. E da empresa, claro. É uma equipa. Então, e qual é que é o chapéu que gostava agora de vestir, se pudesse? Eu gostava de pôr um chapéu de chefe, de cozinha, não para cozinhar todos os dias, devia ser uma chatice, mas eu tinha uma ideia de criar um pequeno hotel de charme com um restaurante num sítio tropical e receber pessoas que adorassem gastronomia e comida. Então eu vestia o meu chapéu de chefe e vinha. E se calhar ao lado da sala de espera do restaurante fazia um antiquário. É um bom sonho ainda, com possibilidade de ser com concretizado. possibilidades. E agora estamos aqui na última pergunta, que é: como é que se sente ser entrevistado pela sua filha mais nova? Ora bem, eu acho que a Ana tem bastante jeito. Tenho-a visto a usar da palavra em várias situações e acho que aliás, os meus filhos têm o dom da palavra, mas acho que a Ana e a Francisca são as que falam melhor. Estão muito à vontade, têm um raciocínio lógico e exprimem aquilo que pretendem. Portanto, é contagiante falar com alguém. O facto de ser minha filha é bom, estou mais à vontade. Aliás, se calhar estou-lhe a dizer coisas que ainda não tinha ouvido. Exato. Oh, pai, quero agradecer imenso por ter aceito este desafio de vir aqui partilhar este espaço comigo, que nós partilhamos mais em casa, mas realmente quero aproveitar esta oportunidade. Só uma coisa que não me disse, quanto é que é o cachê de eu estar aqui. Estou a brincar. Não há cachê, mas como é óbvio, nunca iria ser entrevistado em lado nenhum se me pagassem. Vou por vontade. É isso. Oh, pai, mas quero agradecer, aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer o esforço todo que fez toda a vida para nos proporcionar a educação e tudo aquilo que nós sempre sonhámos, e foi sempre muito generoso connosco, por nos contar as histórias, por não perder, como se diz, o brio e a vontade genuína de nos ensinar, seja num cozinhado, seja numa peça de arte. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu me sinto muito sortuda, foi poder ter uma pessoa tão culta. Posso contar aqui uma coisa? Um pai tão culto. A minha, quando era pequenina, entrava na exposição e a coisa que me sempre fascinou foi que a minha dizia assim, eu pedia-lhe numa exposição grande, o que é que gosta de mais? Qual era a peça que gostava mais? E a menina ia muito pequenina, dava a volta toda e escolhia sempre um retrato. E escolhia um retrato, normalmente de um velho, e retrato antigo. E quando eu me mostrava o quadro era o quadro de um ancião ou de um velho, não interessava se tinha 200, 300 ou 100 anos, mas era de todos sempre o que tinha a cara mais expressiva, mais marcante, e era de longe o melhor quadro da exposição. E isso denotava, estou a falar, a menina com 10 anos, 9 anos, 12 anos, que era uma criança que consegue ter, através da expressão do olhar, daquilo que o pintor transmitiu à tela, a sensibilidade para, sem saber, escolher o melhor. E eu agora estou a olhar para si, como eu tenho uma cara muito bonita, eu, se fosse pintor, também a pintava com uma grande expressão. E porquê que o pai acha que eu escolhi aquele quadro? Era isso, era qualquer coisa que lhe transmitia a si, ou a ternura por uma pessoa mais velha, ou a força da expressão, ou a cara vincada, e, sobretudo, porque escolhia, sem saber, dos melhores pintores. Porque a pessoa pode ter um retrato do Van Dyck ou do Rembrandt, ou pode ter de um pintor de esquina. A mestria e aquilo que os fez ficar famosos foi a capacidade, e repare que retrato é aquilo que se consegue, através do olhar, da pele, da expressão, transmitir o que é que vai dentro da pessoa. Ou então, no caso da Mona Lisa, que ainda hoje ninguém sabe o que é que era aquele sorriso, o que é aquela expressão.
mas é considerado um dos quadros mais famosos do mundo. Oh, pai, obrigada por partilhar a sua sabedoria. Espero que todos os que nos estão a ver e a ouvir consigam beber deste poço de cultura que aqui está à minha frente e olhe que continuemos a fazer história aqui, não só como pai e filha, mas também dar o nosso contributo ao mundo, que isso também é uma grande lição, Sucesso. uma E grande obrigado por ter mensagem que o pai convidado. me deu. Convidar-me era um risco. Obrigada por me apoiar sempre nos meus projetos. Também É sempre o obrigado. primeiro a lá estar. Obrigado.